Em 98, o sindicalista Lula da Silva procurou o então presidente FHC, onde pediu pela libertação dos sequestradores de Abílio Diniz. Disse a FHC que ele tinha oportunidade de passar para a história como um grande democrata. Caso contrário, poderia ser lembrado como um ex-presidente que permitiu que 10 jovens que cometeram apenas um erro morressem na cadeia, já que estavam em greve de fome. Os sequestradores da Argentina, Chile e Canadá foram libertados. E o único brasileiro foi indultado. Lula da Silva, hoje você é o presidente. E já temos a morte de um inocente, o Crezão, e mais de uma centena de presos e refugiados. Depois de Alexandre de Moraes, o ministro Dino dá o segundo voto para condenar a 14 anos de cadeia a senhora Débora, profissional da área de beleza, mãe de Caio, 10 anos, e Rafael, de 7. Todos os refugiados e condenados até agora são acusados de integrar uma associação criminosa armada, num falso golpe, sem tropa, sem liderança e sem armas. No próximo dia 6 de abril, domingo, às 14 horas, na Paulista, te convido para um grande ato, pela família do Crezão, por Débora e seus filhos, e pela anistia humanitária dos reféns de 8 de janeiro. Muito obrigado a todos, e até lá, se Deus quiser. Aquela coisa ruim, disse que nós ia comer capim. Capim não, Lula. No seu governo, nos 2 governos seu anterior, era 3 carrinhos pra carne, um pra legumes e um pra verdura e um pra carne. Lula, e você voltou, foi 2 anos já, o povo comendo carne, até sair pros olhos. Deixa eu explicar pra você rapidinho como que funciona a justiça no Brasil. Juro que agora você vai entender. Ano novo, traficante do Comando Vermelho comemora a liberdade com queima de fogos. Temos imagens. Vai tomar no nessa porra aí, ó. Falaram que eu ia passar, eu tô na... É a tropa do urso, pô. Tomar no... É não, pô. É R10, pô. É R10, pô. Netão foi preso em 2023 e no dia da prisão, outros 8 traficantes também foram detidos. A ação resultou na apreensão de 11 fuzis e, após a ofensiva, o domínio da região passou a ser da facção 3º Comando Puro, TCP. Uma queima de fogos foi feita para celebrar a liberdade desse cara. O traficante está solto, mas sabe quem ainda está presa? A Débora, mãe de 2 crianças que cometeu o crime hediondo de escrever com batom na estátua do STF a frase dita por Barroso: perdeu o mané. A Débora tá presa, o traficante não. O que me lembra o momento de arreia verbal de Lewandowski, que disse que a polícia prende mal e o judiciário, tadinho do judiciário, é obrigado a soltar. Eis as palavras do ministro da Justiça. Agora eu te pergunto, cadê a justiça? Cadê? O senhor Alexandre de Moraes, o ministro do STF, que acaba de dar uma decisão absurda, onde ele condena a senhora Débora Rodrigues dos Santos a 14 anos de prisão. Isso mesmo, só 14 anos de prisão. Como se a Débora estivesse tentando matar uma pessoa, como acontece todos os dias no nosso país. Não, a Débora foi muito além, senhor ministro Alexandre de Moraes. A Débora não tentou matar uma pessoa. A Débora tentou dar poderes para o senhor Bolsonaro para matar quantas pessoas ele quisesse. É essa ditadura que a Débora estava defendendo para o nosso país. A Débora estava defendendo, e ela foi as últimas consequências para isso. Ela invadiu o STF, ela praticou vandalismo lá na estátua da Justiça para defender uma única causa: poderes ilimitados para o Bolsonaro, golpe de Estado, abolição do Estado Democrático de Direito, fim da democracia. Ela queria, gente, que o Bolsonaro pudesse ter poder para poder torturar seus filhos, para poder torturar você, para poder matar quem fosse contra o regime dele. Ah, você não é bolsonarista não? Você é comunista, eu vou te matar. É isso que o Bolsonaro estava defendendo e que a senhora Débora fez de tudo para que ele conseguisse no nosso país instalar uma ditadura. E aí vem o senhor Alexandre de Moraes e coloca na Débora uma peninha qualquer, coloca lá 14 anos de prisão, como se fosse um caso isolado. Ela tentou matar uma pessoa, ela tentou atentar contra uma vida, o que já seria gravíssimo. Mas a Débora foi muito além. A Débora defendeu a tortura no pau de arara.
A Débora tentou fazer com que o Bolsonaro pudesse matar, que o Bolsonaro pudesse torturar sem pagar por isso, para implementar a ideologia dele. Então fica aqui o meu repúdio, vocês sentem o dedo, compartilhem esse vídeo e a gente espera que os outros ministros possam rever a decisão do ministro Alexandre de Moraes e dar uma pena justa para essa canalha, essa bandida que tentou acabar com a democracia, tentou entregar os nossos filhos, os nossos pais, os nossos familiares nas mãos de um golpista ditador sanguinário que é Jair Messias Bolsonaro. E essa situação, se não houver uma mudança drástica, a tendência é piorar. Eu resolvi gravar esse vídeo para esclarecer alguns pontos aí a respeito do que está acontecendo na infração de alimentos. E é interessante a gente colocar alguns números. 90% dos produtores hoje estão endividados. Agora, traduzindo isso em números, é muito fácil de falar. A gente saiu de uma taxa de juros de 6% ao ano no governo passado para 12% ao ano, uma alta de 100% na taxa de juros, no custo nosso de produção. Isso se o cara tiver um bom relacionamento com o banco, porque se não tiver, ele é obrigado a ir buscar nas CPRs que chegam a quase 18%, ou seja, 300%. E mais, um outro número bem interessante, um trator que a gente pagava em 2019, comprava um trator de 100 HPs com 1.300 sacos de soja, hoje são precisos 3.600 sacos de soja. A gente pagava uma taxa anual de juro em torno de R$8 mil, e hoje esse mesmo trator vai custar R$80 mil só de juros por ano. Então é o custo Brasil que está pegando por conta de uma administração ruim, e isso fez com que os juros explodissem, e aí nós estamos pagando a conta, levando-se em conta que todos esses preços, principalmente de máquinas agrícolas, isso é em dólar, então já reflete esses 30%, 40% de aumento ou mais por conta disso. E sem falar das taxações. O nosso ilustre ministro da Agricultura falou esses dias que o preço do diesel no Brasil é o mais barato do mundo. E talvez até ele tenha razão, até a ponta da saída da refinaria, porque depois que ele chega na bomba, ele dobra o preço. Ele sai com 3 e alguma coisa da refinaria e chega para nós quase R$6, em alguns lugares mais de 6. Então o custo de produção realmente explodiu. A ABIMAQ divulgou aí no final do ano que vendas de tratores e máquinas agrícolas teve um recuo de 23, quase 25% no ano de 24. Ou seja, não está havendo o reinvestimento para a produção de comida no agronegócio. E o impacto disso no futuro pode ser pior ainda. Além de ter alimento mais caro, pode ter escassez de alimento. Então são coisas preocupantes de um desgoverno com pessoas ruins ocupando cargos relevantes. Nós temos aí o ministro da Fazenda, que foi uma pessoa reprovada por onde passou. Na minha opinião, teria que ter um pedigree pós-graduado em finanças, em economia, um monte de coisa, e não simplesmente ser amigo dos caras. Precisamos esclarecer que esse custo alto hoje dos alimentos é por conta do custo Brasil, que está cada vez pior. Se o dólar hoje parou nesse patamar em torno de R$6, é graças ao agro, que traz bilhões e bilhões de dólares todo ano, principalmente agora que é a colheita da safra. Porque se não tivesse o agro para trazer esse dólar de volta para o Brasil, a gente já estava falando em dólar aí na faixa de 8, 9, 10 reais, não tenho dúvidas disso. Vamos aguardar, que nós temos um futuro brilhante, mas nós precisamos fazer alguma coisa e a mudança tem que ser feita urgente. Nós tomamos a decisão que até 2026 o gás será dado de graça para 21.600.000 famílias. O gás vai fazer parte da cesta básica. Vamos dar bujão de 3 quilos. O cara está utilizando lenha, utilizando querosene, tem gente se queimando. Já acordado, mas será trabalhado. E a questão da anistia, é evidente que há uma enorme hipocrisia nesse processo. Uma hipocrisia que cheira até a uma intolerância. Nós estamos vendo, por exemplo, a Elisa Matsunaga, que matou o marido, esquartejou, botou dentro de uma caixa. Essa moça foi condenada a 16 anos. Enquanto uma outra pintou de batom uma estátua, foi a 17 anos. Então, quem achar que está naturalizado esse processo deve ter algum problema de interpretação ou uma angústia seletiva. Tá? A Dilma Rousseff, ela assaltou um banco. A Miriam Leitão, da mesma forma. O Gabeira, nosso amigo Gabeira, também, ele foi processado por sequestro. Crimes de morte foram perdoados. José Disseu, né? José Guimarães, Brizola, que já faleceu, Arraes, todos eles foram perdoados, foram anistiados e se reincorporaram à vida pública.
Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebar.